Então, a gente viu, né? Vou fazer aqui um desenho. Pois é, no vídeo sobre força de atrito, a gente viu que se eu aplicar uma força aqui, né? Vai surgir aqui, né? Uma força contrária, que vai ser a força, justamente a força de atrito. E essa força de atrito, a gente viu também, ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. O que a gente considerou? A gente considerou o bloco, ele vai fazer um peso aqui embaixo, né? E como reação, e aqui é a normal. Aqui a gente está considerando que essa dimensão, ela é desprezível. Em alguns casos, que a gente vai ver nesse vídeo, a gente não pode considerar isso como desprezível, essas dimensões. Quando isso acontece, é necessário que a gente faça o equilíbrio, né, de partícula. Para isso, primeiramente, eu preciso relembrar para vocês o que é o torque, ou momento. Imagine que você vai trocar o pneu do seu carro. Furou lá, você vai ter que trocar. Então você pega a chave de roda e tem que desparafusar o parafuso, né? Então o que acontece? Você tem o parafuso, né? E você tem a chave. A chave, digamos que ela tem essa distância aqui, para sua mão. Você faz uma força aqui, que eu vou chamar de F1. Eu não sei se vocês já perceberam, mas se você pegar a chave e colocar um cano em volta dela, o que vai acontecer? Vai ficar muito maior assim. Você vai colocar um cano na chave. E você vai ter essa distância aqui. E aqui você vai fazer uma força F2. Ora, para você conseguir parafusar, né, fazer com que o parafuso comece a girar, o que vai acontecer? Vai ter que surgir aqui um momento, um torque. O parafuso ele teria um torque para ele começar a girar. O que é o momento? O momento é igual a força pela distância. Então aqui a gente tem uma distância que eu vou chamar de Dzinho. E aqui toda a gente tem uma distância. Aqui, se a gente for ver, ó, a gente tem essa distância Dzão. O torque ele vai ser igual para os dois. Então a gente vai colocar aqui F1 vezes o D, né? Tem que ser igual porque o torque é igual para as duas situações. A F2 Dzão. Analisando essa expressão, a gente sabe que o Dzinho é menor que o Dzão. Logo, F2. Ou seja, Dzinho sobre Dzão, a gente lembra que o Dzinho é menor que o Dzão, então esse daqui vai dar um número menor que 1, que a gente pode concluir que o F2 ele vai ser menor que o F1. Então o torque ele é uma grandeza na física, que ele serve para dar essa relação entre a força e a distância. Seria uma relação entre giro e força. Se eu tiver essa distância aqui, nesse caso a gente está considerando o mesmo. Mas se eu considerasse que fosse a mesma força, se as duas forças forem iguais, esse aqui vai ser um torque menor, enquanto esse aqui vai ser um torque bem maior, porque a distância é maior. Se eu fizesse assim, por exemplo, aqui eu tenho o ponto de giro e aqui eu tenho o braço. Esse braço tem uma distância, que eu vou chamar de D1. Aí eu vou aplicar uma força. Só que agora eu vou aplicar a força, eu não vou aplicar ela perpendicular, eu vou aplicar ela inclinada. O que acontece? Como é que eu vou saber qual é a distância verdadeira? Porque o torque ele é considerando a força na perpendicular, essa distância. Então eu faço assim, né? Faço uma projeção e agora eu venho aqui na perpendicular. Aqui. Perpendicular. Então essa daqui é a distância verdadeira, essa daqui, que eu vou considerar no cálculo. Isso no caso dela inclinada. Ou eu poderia simplesmente fazer assim também. Eu posso pegar essa força F e decompor em duas forças. Aqui e aqui. Aqui é Fx
e aqui Fy. Esses dois vetores, se somar eles, vai dar essa força F, se somar vetorialmente. Então, nesse caso, a Fx empurra o ponto para lá, ou seja, ela não tende a fazer o ponto girar, ela tende a empurrar o ponto para lá. É como se a distância fosse zero, ou seja, ela não causa momento. Agora, aqui, ela causa momento. Das duas coisas, eu poderia achar essa distância aqui fazendo a projeção da força, né? Ou eu poderia decompor essa força em duas, em Fy e Fx, sendo que Fy é a única que causa momento, a outra ela não causa momento, ela empurra o ponto. Então, concluindo o raciocínio, se você vai trocar lá o pneu do seu carro e tem que fazer uma força, né, para desparafusar, se você usar só a chave, você vai ter que fazer uma força muito maior. Esse torque vai ser bem menor que esse torque. Ou seja, aqui você vai ter que fazer mais força para desparafusar do que aqui se você colocar o cano. Só voltando aqui, né? Aqui a gente considerou meio que desprezível essas dimensões, mas existem situações que isso não é desprezível. É o que a gente vai ver agora. Uma dessas situações, por exemplo, não sei se vocês já construíram o teto da sua casa, né? Mas assim, vamos imaginar que aqui a gente tem uma coluna, né? Uma parede da sua casa. E aqui a gente tem outra parede da sua casa. Aí, entre as paredes, até colocar em marrom, a gente tem uma viga de madeira, né? Um pedaço de madeira. Aí nessa viga de madeira, sei lá, tem um telhado. Nossa, quase um arquiteto já. Nesse caso, você precisa saber se essas duas paredes vão aguentar. Para isso, o que ia acontecer? Você não ia ter só uma normal, você ia ter duas normais. Uma aqui para essa parede e outra aqui. Porque agora as dimensões elas não são desprezíveis. Então a gente teria aqui eu vou chamar de normal A e aqui eu vou chamar de normal B. E outra coisa que é muito importante, lembre que tem o peso, né? A gente vai considerar que aqui assim seria o centro de massa do telhado, que é um ponto onde eu posso considerar que a massa do telhado ele está aplicado, né? Então seria esse ponto aqui, digamos. Então aqui a gente teria o peso do telhado. Como vocês já devem ter imaginado, se esse ponto for exatamente no meio entre as duas normais elas vão ser iguais. Mas nem sempre isso acontece. Então, o equilíbrio de partícula e momento serve para calcular essas duas normais. Começando aqui, a gente vai simplificar, né? Esse desenho aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma barra. E nessa barra você vai ter dois apoios. Então, aqui vai ser o apoio A. E aqui vai ser o apoio B. A força, peso. O peso do telhado, justamente. Para esse sistema ficar em equilíbrio, você vai ter que ter duas reações aqui, né? A normal A e a normal B. Primeiro, a gente vai ter que fazer assim. O somatório das forças tem que ser igual a zero. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é super importante, é a gente ter uma convenção, né? Então, a convenção que eu utilizo é essa daqui. Tudo que é para cima é positivo, tudo que é para cá, para a direita, é positivo, e tudo que gira no sentido horário é positivo. A gente vai colocar essas forças aqui numa expressão. Então, primeiro, a normal A é para cima, então a normal A é positiva. Mas o peso é negativo, então o peso é negativo. Mais a normal B, que é positiva também, está para cima. E isso aqui tem que ser igual a zero. Só que nessa expressão, digamos que a gente conhece só o peso, né? Como a gente conhece só o peso, não tem como encontrar as duas normais. O máximo que a gente pode encontrar é uma relação entre cada normal e, sei lá. Só que a gente pode fazer um outro somatório, além da força. A gente pode fazer que o somatório dos momentos é igual a zero. A gente vai escolher um ponto para fazer o somatório, né? Então, o somatório dos momentos em relação a A é igual a zero. A normal A, ela passa pelo ponto A. Se ela passa pelo ponto, ela não causa momento. Mas o peso, ele causa momento, porque ele tem essa distância aqui. E a normal B também causa momento, porque tem essa distância. Então a gente vai considerar aqui uma distância, sei lá, D1.
E aqui a gente vai considerar uma distância D2. Vamos supor que essas distâncias sejam diferentes. Então, para facilitar, né, eu peguei essa régua aqui para vocês imaginarem. Imagine que ela está aqui no ponto A. Ela pode girar livremente sobre o ponto A. Aqui, exatamente no ponto A, você tem, no caso seria assim, né? Você tem a normal A. O que acontece? Ela não causa momento, porque ela passa exatamente no ponto. Mas o peso que está aqui, ele causa momento. Se não tiver a normal B aqui, o peso vai fazer a barra girar, né, ao redor do ponto A. Só olhar pela convenção, vou colocar aqui, até aqui do lado. Ela tende a girar num sentido. Que sentido é esse? Horário. Se é horário, a gente considera que é positivo. Lembre que o momento, né, ele é igual à força pela distância. O peso seria uma força, né? Então, positivo porque ele está horário, seria o peso pela distância, que no caso é D1. A normal B, ela aponta para o outro lado. Então, novamente, a gente vai imaginar, né? Aqui o ponto A está preso no ponto A. E a gente tem a normal B para cima, apontando para cima. Nesse caso, ó, ele está no outro sentido, está girando no sentido anti-horário. Como ele está girando no anti-horário, é negativo. Imagina que tem só o ponto e a força que você está querendo estudar, entendeu? Que o momento que ela causa. O momento é a força pela distância, a força que é normal B, e a distância seria D1 mais D2. Isso tudo igual a zero. Para o nosso projeto, né, do telhado, a gente conhece essas distâncias. E a gente sabe o peso do telhado, a gente já fez uma estimativa. Eu vou colocar os dados aqui em azul separado aqui, nesse canto aqui. Não deu para colocar aqui, mas para ficar mais claro, né? O peso é igual a 1000 kg força. Força. Esse aqui é um F, beleza? Só relembrando aqui que o peso ele é igual a massa vezes a aceleração, né? Só que no caso, a aceleração da gravidade. O que seria, por exemplo, se o telhado ele tem uma massa de 1000 quilos e a aceleração da gravidade a gente sabe que é 10 metros por segundo ao quadrado, se a gente fizer aqui a conta, né? 10.000 newtons. Só que eu prefiro não usar newton nessas situações, né? Em algumas situações você vai ter que usar newton, mas eu prefiro geralmente usar kgf, porque já dá uma noção melhor. 1000 kgf seria o peso de uma massa de 1000 quilos. Para transformar de kgf para newton é só multiplicar pela aceleração da gravidade, que é 9,8 alguma coisa, mas eu prefiro colocar 10 que fica mais simples. E nesse caso aqui, por exemplo, 1 newton não faz tanta diferença assim. Agora vamos substituir. A gente vai usar 1000 kgf vezes o D1. O D1 a gente vai usar em metro mesmo. A distância a gente vai usar em metro. Então, vezes 3, menos a normal B, que a gente não sabe, a gente quer saber. Vezes D1 mais D2. 3 mais 2. Isso aqui é igual a zero. Se a gente resolver essa equação, a gente tem que NB é igual a 600 kgf. Beleza? Agora a gente recorre ao outro somatório que a gente fez aqui, né? Somatório de força. Fez o de momento, agora a gente vai pro de força. Eu vou só copiar ali em cima, né? O que eu fiz ali em cima. A gente vai ter essa expressão, né? A gente só tá analisando o sentido da força e colocando ela mesma. Agora a gente não está considerando distância porque não é momento, é força. Normal A a gente não conhece, a gente quer saber, né? Uma outra forma de você calcular o normal A seria fazer o mesmo somatório de momentos, só que em relação ao B e não ao A. Mas assim é muito mais rápido o somatório de forças nessa situação. Normal A a gente não sabe. O peso aqui, como ele aponta para baixo, é negativo. O peso, 1000 kgf. E aqui a gente acabou de calcular, né? 600 quilos. Igual a zero. Fazendo isso aqui, é bem simples, né? É igual a 400 kgf. Esse lado aqui, ele estaria recebendo 400 quilos de força, né, do telhado. E esse aqui estaria recebendo um pouco mais, estaria recebendo 600 quilos. E isso é importante, nesse caso, para você dimensionar as paredes, né? Qual parede vai ter que ter um reforço maior do que a outra? No caso, essa daqui. Ah, Rucus, eu não sou pedreiro, eu quero fazer um robô. Pra que isso vai me ajudar pra fazer um robô? Muito simples, amigo. É exatamente a mesma coisa. Aqui eu tenho o chão,
Vamos imaginar aqui, né? Esse aqui é um chão. E aqui eu tenho a roda do robô. Opa. E aqui eu tenho, sei lá, um apoio da frente dele. Um apoio na frente, aqui o robô. Para saber a tração do robô, eu preciso saber da normal, né? Aqui eu vou ter uma normal, normal A. E aqui eu teria outra normal, a normal B. E aqui é um lugar do robô, entre esses dois apoios, por exemplo aqui, eu teria o centro de massa do robô, onde eu poderia representar o peso aqui, né? Então é justamente a mesma coisa. Ele não vai funcionar como um bloquinho sobre uma superfície. Ele vai funcionar como uma viga apoiada em dois pontos. Esse lado aqui ia ser responsável pela tração, porque tem a roda tracionada, e daria uma força, né? A força de atrito, ela empurraria o seu robô para esse sentido aqui, por exemplo. O motor ia aplicar um torque na roda, e esse torque ia aplicar uma força empurrando para trás, aquela velha coisa que eu expliquei, né? A força empurrando o chão para trás e o chão empurrar o seu robô para frente. Então isso aqui é importante você conhecer esse normal A, porque ele vai ser mais útil para locomover o robô do que esse outro. Porque esse outro, ele vai resistir justamente, ele está arrastando na superfície, vai diminuir a velocidade do seu robô e a força do seu robô. E é isso. Próximo vídeo eu vou apresentar o modelo, né?